Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos falar sobre o gráfico de funções. Então os objetivos desse vídeo são identificar o domínio, a imagem e o contradomínio de uma função e construir o gráfico. Bom, então nós temos que uma função é uma relação entre dois conjuntos, e aqui nós temos o conjunto A, o conjunto B e a função que relaciona A e B através de uma transformação do x pertencente ao A em 2x pertencente a B. Então a gente diz que essa função f, que relaciona de A para B, ela é definida pela lei f de x igual a 2x, ou ainda y igual a 2x. Isto é, ela transforma o x do A em 2x no B. Notem que realmente acontece, ó. Aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Aqui é 2, 2 vezes 2, 4. Aqui é 3, 3 vezes 2, 6. Bom, novamente, o primeiro conjunto a gente chama de domínio. O segundo conjunto a gente chama de contradomínio. E aqui nós temos uma diferença. A imagem são somente aqueles elementos que são correspondentes aos elementos do conjunto A. Notem que é o 0, o 2, o 4 e o 6. A imagem de x igual a 1 é 2, pois f de 1 corresponde ao 2. Ou ainda, o valor da função quando x é 1 é 2. Ou ainda, quando x é 1, y é 2. Estudamos então que a função ela tem um domínio, que é o primeiro conjunto, o contradomínio, que é o segundo conjunto, e uma lei que relaciona elementos do primeiro conjunto com elementos do segundo conjunto. E no caso, esses elementos do segundo conjunto que são correspondentes aos elementos do primeiro, aqui a gente chama de imagem. Bom, às vezes é somente apresentada a lei da função, quer dizer, a lei que relaciona esses dois conjuntos, e não apresenta esses dois conjuntos. Então a gente considera, né, que o contradomínio é um subconjunto dos números reais. E o domínio muitas vezes a gente vai encontrar pela lei da função, ou a equação. Como assim encontrar? Se a equação ela não tem restrições, o domínio vão ser todos os números reais, mas isso nem sempre acontece. Como primeiro exemplo, vamos determinar o domínio da função, definida pela equação ali, ó, f de x, 1 sobre x. Percebam que ali existe uma restrição. Quando eu tenho uma fração, eu não posso ter como denominador o zero. Não pode. Então, no caso ali, o domínio, ele não vai ter o zero, porque o zero ele não vai ter correspondente aqui no contradomínio. Então, a restrição ali, ó, é o denominador ser zero. Então, o domínio dessa função vão ser os reais, exceto o zero. Então, lembrem-se, o asterístico aqui, o que significa? Você exclui o zero do conjunto. Então, também posso escrever que o domínio desta função, definida por esta equação aqui, é os reais menos o zero. Outro exemplo, eu tenho aqui a função definida pela equação f de x, raiz quadrada de 2 menos x. Aqui eu também tenho restrição. Não existe raiz quadrada de número negativo. Exemplo, raiz quadrada de menos 4. Quando eu quero raiz quadrada, eu estou procurando um número que, ao quadrado, resulta em menos 4. Percebam que não vai existir esse número. Ah, mas eu poderia colocar aqui menos 2. Só que menos 2 ao quadrado é 4, e não menos 4. Então, raiz quadrada de um número negativo, para o conjunto dos reais, não existe. Então, isso é uma restrição. Então, tem que cuidar
nesta equação aqui, né, para que não resulte ali um número negativo. E quando que isso acontece? Quando eu tenho números maiores que 2. Então o domínio dessa função serão os reais menores que 2. Notem que qualquer número menor que 2 aqui, o resultado disso aqui vai ser um número positivo. Né? Então, só como exemplo, né? 1 é um número menor que 2. E aí eu tenho, no lugar do x eu coloco 1, isso vai dar 1. Né? Outro número menor que 2, 0. 2 menos 0 dá 2. Outro número, menos 1. Menos 1 no lugar do x, nota que eu tenho o menos aqui da expressão e o x ele é negativo. Então isso aqui vai ficar positivo, né? Então vai ficar 2 mais 1, raiz de 3. Né? Perceba que eu estou usando só números inteiros, mas eu poderia usar aqui um número menor que 2, 1,9. Né? E aí 2 menos 1,9. Isso vai dar raiz de 0,1. Também é um número real. Agora, se eu usar números maiores que 2 aqui, nota que usando o 3, o que acontece? Dá menos 1. Menos 1, raiz quadrada de menos 1 não é um número real. Então o 3 ele não vai ter correspondente lá no contradomínio. Então eu não posso usar o 3, assim como eu não posso usar um número maior que 2. Né? Então o nosso domínio é x pertencente aos reais, quer dizer, os números reais, só que x é menor ou igual que 2. Notem que se eu usar o 2, isso vai dar 0. Né? E aí raiz quadrada de 0 é 0, é um número real. Então eu posso usar o 2. Agora eu não posso usar números maiores que 2. Por isso que o domínio fica x menor ou igual a 2. Então o domínio f de x igual a raiz quadrada de 2 menos x é x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Né? Bom, outro exemplo, tenho aqui f de x igual a 2x menos 5. Neste caso aqui, não existe restrição para essa equação. Em geral, as restrições são para o denominador, então quando a variável independente, quer dizer o x, ele é denominador numa fração, ou ainda quando esse x, a variável independente, está dentro de uma raiz, que o resultado da operação possa gerar um número negativo. E nesse caso aqui, quando eu tenho números maiores que 2, gera um número negativo. Então isso é uma restrição. Então, em geral, é isso que acontece. Você tem que cuidar. Equações que tenham raiz quadrada, né, ou raiz de índice par, né, toda vez que tiver índice par, eu não posso ter como resultado da expressão um número negativo. Ou ainda, quando a variável independente, o x, ele está no denominador, que também resulte em 0 aqui no denominador. Então isso é uma restrição também. Bom, mas no caso aqui de uma equação de primeiro grau, não existe restrição. Aqui eu posso colocar qualquer número real. No caso aqui, o domínio são os números reais. Então é o conjunto dos números reais, o domínio dessa função aqui. f de x igual a 2x menos 5. E é isso aí, valeu pessoal!